Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Olha, hoje eu confesso que nos últimos minutos Deus me deu falou para mim gravar hoje, né? E eu separei um versículo, dois versículos bem especial. É do livro Cânticos, ou pode ser Cantares, ou pode ser Cânticos de Salomão, Cântico dos Cânticos, vai estar assim na Bíblia. Um desses vai estar. Fala o seguinte, no capítulo 8, versículo 11 e 12. Salomão possuía uma vinha em Baal-Ramon. Ele entregou sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 1000 siclos, que é também prata, né? Traziam 1000 siclos de prata, que era os quilos daquela época, né? Vamos dizer assim. E esse livro é conhecido por ser um dos mais românticos na história da Bíblia. O rei Salomão se declarando para sua amada e a amada se declarando para o rei Salomão. Então ele escreveu e foi para a Bíblia. Então tem muita coisa para a gente aprender sobre esse livro. Fala sobre muito amor. Então queria falar um pouco para vocês sobre isso, sobre o amor. Foi algo que eu tive que aprender. Não foi fácil, gente. Continuando o versículo, né? O versículo 11 fala, né? Que Salomão tinha uma vinha e que lá no livro, né? Se você pegar para ver, o assunto é o amado. Aí o amado fala. E o outro assunto é a amada. E tem o coro também, que é as pessoas. Como se fosse um livro narrativo, né? Nesse versículo 11 é o amado falando, no caso, Salomão. E no versículo 12, a amada falando, respondendo Salomão. Eles tinham que pagar para ter aquela vinha que Salomão fornecia, certo? E no versículo 12, a amada fala, quanto à minha vinha, esta só pertence a mim. 1000 peças de prata são para você, ó Salomão, e 200 ciclos são para os que cultivam o seu fruto. Então aqui ela está falando que a vinha dela, que Salomão entregava, né, para os outros para comprar frutos da sua vinha, mas a vinha dela era só dela e ela entregava para o amado dela, que era Salomão. Então assim, isso me fez refletir um pouco do que é a nossa vinha, né? É o amor. O que o amor faz conosco, né? Todo capítulo, gente, todo livro fala, ela se declarando pro amor dela e ele se declarando para ela. Ela fala, tem uma parte que ela fala que o amado dela tá na porta dela e ele tá na porta dela e ela só de ouvir a voz dele já fica toda bem tenso, né? Esse livro é bem tenso, a forma que ela fala com ele, a forma que ele fala com ela. Então, assim, lendo todo o livro é bem intenso, posso falar isso, é bem intenso. Então, o amor, ali mostra que o amor é intenso. Quando ela não via ou não ouvia a voz dela, ela ia para as ruas para poder encontrar o amor dela. Tem uma parte também que o coro, né, que é representado, fala por que a gente devia procurar seu amado, o que você tem, o que ele tem de tão bom assim, o que você é por acaso a mais linda, a mais bela, para se encontrar, ter que encontrar esse seu amado. E ela começa a descrever tão intensamente o amado dela, que todos querem procurar também junto com ela.
E além disso, fala o quanto ela é linda, o quanto ela é bela, por causa da descrição que ela fez do amado dela. Então, isso para mim é algo sobre o amor. O amor que eu passei por uma fase que eu tive que aprender o que era amor, porque alguém que foi rejeitada, né? Alguém que sofreu dores, né? De pessoas, não vai saber o que é amor, não vai saber. Isso é normal. Quando você só conhece a dor, quando você só conhece a rejeição, você não conhece o amor. E eu tive que, ainda estou aprendendo, né? Não é algo assim que a gente aprende de imediato. A cada dia a gente vai aprendendo o que é o amor, o que vale mais. E eu achei interessante que na última parte do versículo 12, ela fala que 200 ciclos são para que os que cultivam o seu fruto. Então ela entregar os frutos, todos os frutos dela para o Salomão, seu amado, e 200 ela ia guardar para quem cultiva o seu fruto. E eu fiquei pensando, o que será, né? Quem é que cultiva esses frutos, né? Se a vinha era só dela, e ela queria dar os frutos para o Salomão, né? Então eu fiquei pensando, Deus me fez uma pergunta, o que te motiva, o que me deixa de pé diante de tudo, né? Diante das nossas atividades do dia a dia, o que me deixa de pé? O que me fortalece? O que faz sentido na minha vida? Então, assim, o que cultiva meu fruto? Cultivar um fruto, né? Uma planta, eu imaginei, né? Eu já plantei. Então, o que cultiva aquela planta? Eu que tenho que regar, tenho que ficar olhando. Então, assim, o que nos faz ficar de pé? O que nos faz ter alimento para poder frutificar, certo? Então, assim, eu falo por mim, né, que se eu não tivesse conhecido a palavra, se eu não tivesse conhecido Deus e Jesus e o Espírito Santo, se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus, lido a Bíblia, ter me convertido, né, ter aceitado isso, porque até então eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Eu sabia quem era Deus, né? Eu ouvi falar, eu achava que era em uma religião e Deus estava lá, mas não era a verdade, né? A verdade era Jesus Cristo. Então, depois que eu conheci a verdade, depois que eu conheci o Filho de Deus, o que veio na terra para nos salvar, para dar vida. Então, isso que me mantém de pé. Isso que faz eu frutificar. Isso que me consola. Isso que é o meu propósito, né? É um sentido novo na minha vida. Eu vivia sem sentido, sem esperança, sem ter algo, né, para oferecer para as pessoas, compartilhar, nem mesmo amor. Foi através de Jesus que eu conheci o amor. Hoje que eu tenho um filho, né, a gente bate naquela, se você nunca ouviu isso, né, de que Jesus é filho de Deus e Deus entregou o seu filho, o único filho que ele tinha, que era Jesus, para vir à terra e se entregar por todos os pecados dos humanos, nós, né? Se você não conhece a história de Adão, Deus criou Adão e Eva para que governassem a terra, tudo já estava preparado para nós, né? Para esse casal. Então eles pecaram, desobedeceram a Deus
e foram expulsos do jardim onde eles habitavam. Jesus veio à terra para poder livrar-nos desse pecado da desobediência que foi cometido lá atrás. Então todos nós já pecamos através desse casal, mas Jesus veio na terra como uma forma de nos salvar, por isso que ele é considerado um salvador, para nos salvar de toda condenação, sabe? Então, isso é um amor, isso é o amor de Deus. Eu que tenho filho, acabei de comentar, né? Eu que tenho filho, será que eu deixaria meu filho morrer para salvar pessoas, muitas pessoas? Você que tem filho, né? Dá uma refletida nisso, né? Será que eu deixaria meu filho se entregar assim e sofrer por causa de pessoas, outras pessoas que talvez eu nem conheça? Isso é um amor, o amor de Jesus Cristo, ele fez isso. Então, quando aqui fala sobre entregar toda a vinha para o meu amado, é esse o amor. Talvez você é casada e não sente amor pelo seu marido e não tem prazer em estar com ele, e quando vê ele é só reclamação, é só briga, é só discussão, é só coisa ruim. Quando você tá sozinha é bem melhor do que tá com ele, ou com os filhos também pode acontecer. Eles fazem muita bagunça, fazem isso, fazem aquilo, e você sozinha é bem melhor. É porque o que tá te cultivando, o que tá cultivando teu fruto, não é a coisa certa. Porque quando o fruto é bem cultivado, a planta é cultivada, né? A gente entrega uma vinha saudável, cheia de fruto. Porque uma vinha sem fruto não faz sentido. E durante o livro de Cânticos fala do jardim, um jardim fechado, exclusivo. Ser um jardim, por muito tempo eu meditava, né? O que é ser um jardim fechado? O que é ser um jardim exclusivo? Jardim exclusivo tem flores, tem frutos, tem tudo, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo esse jardim. É só para pessoas que a gente entrega com prazer. Não é para, que nem Salomão, não é para comprar para ter o fruto, não. É quando a gente cuida desse jardim e dá para o seu amado. Cuidar do jardim é cuidar de si mesma, talvez. Cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa fé. Cuidar de si mesma. Para que esse jardim, o jardim é você mesma. Jardim exclusivo, né? Agora eu tô falando com mulheres casadas. O jardim exclusivo é você mesma. Você se cultivar. O meu cultivo é a palavra de Deus, é Jesus, é Deus. Qual é o seu cultivo? Meu cultivo é eu cuidar de mim mesma, sabe? Me entregar para o meu marido. E ao longo desse livro, que eu gosto muito, gente, eu gosto muito de Cânticos. Foi o primeiro livro que eu li na Bíblia inteiro, né? Você que gosta também de romance, de livros de romance, de filmes de romance, eu te indico a ler Cânticos. E você é o jardim do seu marido, jardim exclusivo. E você cultivar é importante, porque quando cuida, né, de uma planta, de uma flor, a pessoa que
você vai entregar a sua vinha, o seu jardim, ele vai saborear o que você é. Então, às vezes o cultivo é a dor, é a rejeição que você recebeu, sabe? Eu falo para você, tire isso da sua vida. Tem um vídeo que eu fiz, um vídeo anterior, que eu falo mais a fundo, né, sobre identidade, que é uma forma de você se achar, né? Ache sua identidade. Para você experimentar o amor, você precisa primeiro tirar essas dores, que assim então você vai conseguir alcançar um amor tão completo que você não vai depender mais de elogios, você não vai depender de ser importante ou não, ou de fazer algo para receber o amor, ou de procurar tanto o amor que se ainda assim se sente vazia, você não precisa fazer tanto para receber em troca. Você precisa cultivar. Cultive o seu jardim, cultive a sua vinha, para que a pessoa que você for entregar, ela se desfrute. Se desfrutar é um banquete, né, gente? Também é um banquete, sabe? E é isso, o amor é isso, é se entregar, dar amor, receber amor, sabe? Saiba receber também. Saiba receber. Eu também tive que aprender isso. Gente, eu tô falando isso, mas se vocês quiserem que eu fale mais a fundo sobre meu processo, né? Ainda tô em processo, gente. Enquanto a gente existir nessa terra, a gente vai estar em processo. Mas se vocês quiserem mais a fundo, descobrir mais sobre essas coisas de identidade, de amor, vocês comentam aqui embaixo para me saber, tá? Que eu vou montar um vídeo muito especial para vocês. Essa é muito, para mim é muito prazeroso, para mim é muito bom, para mim é muito, eu me sinto muito satisfeita em falar disso. Antigamente eu não sabia que era. Antigamente para mim era só coisa de novela, de filme, de livro, só coisa de série, esse amor. Mas é real. É real quando você sabe cultivar. Então, esse foi um vídeo muito especial, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, mas eu queria deixar essa sementinha para vocês cultivarem o amor. Cultive o amor que você vai, para quem você dá o seu amor. E olha só, meninas também que não estão casadas, né? Cultive o amor, vá cultivando. Não precisa você vender, né? Assim como Salomão estava vendendo, né? Mas a mulher é um jardim fechado, é um jardim exclusivo. Se guarde para o seu amado. Quando ele vier, vai achar um jardim lindo e cheio de frutos. Vai ficar muito satisfeito, você fala. Mas assim, gente, é mais um assunto de mulheres, né? Eu gosto muito de conversar essas coisas que Deus vem me proporcionando, né? E eu fico muito feliz que tem visualizações, pessoas estão vendo. O Senhor tem sido incrível, louvo a Deus, louvo a Jesus Cristo. Eu louvo, gente, porque essas coisas que vocês estão recebendo são coisas que eu passo, que eu passei, que eu superei, ou que eu estou passando. Deus vem aqui e te fala que tem solução, que você consegue, que você é forte e corajosa. E que nenhuma dessas dores que você está passando determina quem você é. Eu disse no último vídeo que você é amada, que você vai ser honrada e valorizada quando descobrir sua identidade.
E eu tô aqui como forma de porta-voz para te ajudar. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Comenta aqui o que você está passando. Comenta aqui se você conhece o amor de Deus. O amor que é bondoso, não é orgulhoso, não faz a gente ser ferida. Isso não é amor, não é abusivo. O amor é bondoso, bom demais, bom que você fica nas nuvens. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de vídeo. Muito obrigada. Tchau.